o Botafogo praticamente garantiu o título da Taça Rio, jogando fora de casa, vitória por 4-0 contra o Boa Vista. 2 gols do Tiquinho, 1 gol do Júnior Santos e 1 gol de Yarlen. Bora falar agora sobre o Flamengo. A torcida rubro-negra decidiu se mobilizar por Gabigol. O lema é mais ou menos assim: como o Gabigol segurou a onda do torcedor do Flamengo em muitos momentos nos últimos anos, agora é hora de o torcedor retribuir e segurar a onda do Gabigol. No próximo sábado, data da primeira partida final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu no Maracanã, uma série de faixas e homenagens serão feitas ao jogador que foi suspenso por doping por 2 anos. Ele, na teoria, já cumpriu 1 ano, embora estivesse jogando durante todo esse tempo. Sua punição termina em 7 de abril do ano que vem. Vale a lembrança de que o Flamengo vai recorrer, tentando o efeito suspensivo, só que essa decisão de recorrer à Corte Arbitral do Esporte pode acabar resultando numa punição de 4 anos. Mas voltando à história da torcida, 5 bandeirões estão sendo preparados por organizadas do Flamengo. Um desses bandeirões fará alusão ao segundo gol contra o River Plate. Gabigol, que não vivia uma boa fase, mas tem papel super importante na história vitoriosíssima do Flamengo desde 2019. Só para completar, detalhe importante: o contrato do Gabigol se encerra em dezembro desse ano. Se a punição, essa suspensão não for revista, é possível que o Gabigol nem faça sua partida de despedida pelo rubro-negro. Só para completar sobre o rubro-negro, Peterson, atacante, revelado na base, tratado como grande joia e emprestado ao Atlético Paranaense, não jogará mais no Furacão. Cuca, técnico do Atlético, disse depois da vitória contra o Operário que o Peterson está fora dos planos e possivelmente pode ser devolvido ao Flamengo. Por lá ele arranjou confusão, comportamento pouco profissional fora dos campos, só 32 minutos jogando com 1 gol marcado. Sobre o Vasco da Gama, que segue em busca de um executivo de futebol, e ao longo da quarta-feira surgiu a especulação de que Rui Costa, o executivo de futebol de São Paulo, poderia ser um dos alvos. O que eu posso contar para vocês é que o Vasco trabalha hoje com 3 nomes para o lugar de Alexandre Matos. Os 3 estão empregados, o que faz com que a 777 precise de um pouco mais de cuidado na tratativa em relação a esses nomes. Pois bem, o nome do Rui Costa surgiu como especulação ao longo da quarta e eu entrei em contato com o pessoal do São Paulo para saber se existia preocupação em relação à perda do executivo, cujo vínculo no São Paulo foi renovado na virada do ano, depois do título da Copa do Brasil, com direito a reajuste, enfim. O Rui está feliz no São Paulo e já deixou isso claro aos dirigentes do tricolor. Posso assegurar para vocês que até agora não existiu nenhuma proposta da 777 ao executivo do São Paulo. E, detalhe importante, o Rui já deixou bem claro em outros momentos que não quebra contratos. Se ele assina um acordo com o clube, com a federação, com a CBF, com quem for, ele não quebra contrato. Então o torcedor do São Paulo, se ficou preocupado com a possibilidade de perder o Rui Costa para o Vasco, essa possibilidade inexiste. O cara está adaptado a São Paulo, trabalhando feliz, com autonomia dentro do tricolor e não quebra vínculos. Então o Vasco vai precisar buscar uma outra alternativa para a função de executivo de futebol. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre as finais do Campeonato Carioca. Alex Gomes Stefano e Rodrigo Carvalhais serão os árbitros do primeiro e do segundo jogo decisivos do campeonato, partidas entre Flamengo e Nova Iguaçu. Quero contar que Gerson, jogador do Flamengo, foi condenado ao pagamento de R$1,5 milhão e se não pagar ele corre o risco de ficar suspenso. Para explicar essa história em detalhes, a Câmara Nacional de Resolução e Disputas julgou que o Gerson deve pagar R$1,5 milhão até o dia 3 de abril ao empresário Federico Pastorello. Federico era o representante do Gerson até que em 2020 o pai do Gerson, o Marcão, decidiu romper o contrato quando da volta do atleta ao Brasil. A alegação na oportunidade é de que o Pastorello não tinha autonomia e nem a licença da CBF para trabalhar por aqui e criou-se a rescisão de contrato de forma unilateral, sem pagamento da multa. Federico Pastorello foi à justiça e conseguiu essa condenação de R$1,5 milhão. Se não existir o pagamento, o Gerson vai correr o risco de ficar suspenso. Algo que já aconteceu recentemente com Leandro Carvalho, atleta que não pagou R$225 mil à TFM e acabou suspenso por 2 meses. Bora falar agora sobre Pedrinho. O presidente do Vasco reuniu a imprensa para uma entrevista coletiva na tarde dessa quarta-feira em São Januário. Foi a primeira vez que ele falou depois do caos estabelecido entre a associação e a 777.
Pedrinho deixou claro que chegou a ser procurado pela 777 enquanto era comentarista do Sport TV para atuar como um gestor do clube, mas dá uma olhada na frase. Quando me lancei candidato e fui eleito, o raciocínio óbvio era de que a gente tivesse um relacionamento próximo em relação à parte esportiva. Eu não posso ter esquecido em 3 meses algum conteúdo direcionado ao futebol. Fecha aspas. O que o Pedrinho quis dizer é que se os caras me procuraram para que eu atuasse remuneradamente pela 777 lá atrás, agora que eu virei presidente eu vou ser útil, certo? Mas não é isso que está acontecendo. O Pedrinho diz o seguinte: existe uma relação fria com a 777. Tenho limitações contratuais. Querem que eu fale sobre futebol e do futebol não posso falar. Espero que entendam isso. Querer é uma coisa, poder é outra. Pedrinho completa falando o seguinte: eu não tenho interesse em tirar a 777. Tenho interesse em dar uma direção nova ao Vasco. A SAF foi criada para profissionalizar o futebol. O modelo que foi criado de contrato não é do meu agrado, mas dentro disso existe uma relação onde eu sou sócio e tenho algumas funções, como a de cobrar e fiscalizar. E isso não deveria ser incômodo para ninguém. Só sobre a busca do Vasco em relação ao executivo, são 3 nomes na pauta e os 3 empregados.